Voltei. Então vamos pensar aqui agora uma possível solução para esse problema. Vimos muitas coisas complicadas, difíceis, eu esqueci de parar o meu relógio. Pronto, voltou a contar. Agora, qual é a solução para tudo isso, professor? O que é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, para ajudar o meio ambiente? Bom, além de mudar o modelo produtivo, né, algumas soluções são universalização do saneamento básico, porque aí você para de poluir o solo com coliformes, tá? Com resíduos das pessoas, fiscalização e punição para a indústria química e petroquímica, e eu vou além, não só a indústria química e petroquímica, para toda e qualquer indústria que jogue os seus rejeitos em corpos hídricos no solo de qualquer jeito, tá? Além do envio de lixo para aterros sanitários. E eu vou além também, que não está escrito aqui, uma fiscalização e punição para agentes do agronegócio que acham que agrotóxico é Coca-Cola para a planta, que acham que herbicida e pesticida não vai fazer nada contra o solo, que tacar fogo na mata mais próxima não vai gerar nada. Tem que ter uma fiscalização, uma punição para esses indivíduos. Do contrário, mesmo que a cidade faça a sua parte, a gente tem que lembrar que o agronegócio ainda continuará sendo um dos maiores gastadores de água e um dos maiores poluidores de solos e de corpos hídricos. E de poluidores da atmosfera, porque o agronegócio ele joga muito metano e muito dióxido de carbono para a atmosfera, além de vários outros gases. Então, além desses três que eu já coloquei aqui para vocês, e além disso também uma modificação no processo produtivo, no modelo produtivo, também é necessário uma fiscalização e punição para agentes pertencentes ao agronegócio que produzem de uma maneira absolutamente irresponsável. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre poluição sonora. Estamos falando de poluição. Pode parecer que é bobo, mas vamos trocar uma ideia sobre isso. Rapidinho, que só vou beber uma água. Sede. Vamos lá. Poluição sonora é um crime ambiental que dá de 1 a 4 anos de cadeia. E o que é isso? Basicamente, é um excesso de sons e ruídos no ambiente urbano que excedem os níveis suportados pelos seres humanos. Nós, seres humanos, temos um limite da altura do som que a gente consegue ouvir. Dali para frente, ouvir não, porque a gente consegue suportar, a gente consegue suportar. Dali para frente, a gente já pode ficar surdo. Beleza? Além de outros processos, como inclusive desenvolvimento de problemas psíquicos, mentais, por conta de um volume muito alto. Parece bobeira, poluição sonora, mas não é não. É algo bastante complexo e que impacta, sim, a saúde das pessoas. A poluição sonora pode causar perda de audição, problemas comportamentais e psíquicos, como eu acabei de falar para vocês, agravamento de gastrites, úlceras, aumento da pressão arterial, etc. E não sou eu que estou falando, Almir, professor de geografia. É a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Beleza? Nós, seres humanos, suportamos ouvir sons muito altos até um certo nível. Dali para frente, tudo isso aqui pode acontecer. Dentre outros muitos impactos que causam ao nosso físico, ao nosso mental. Beleza? Esse nível do som que a gente consegue ouvir, enfim, a gente chama de decibéis. Tá? Vamos ver isso aqui com mais calminha.
A OMS determina que em 50 decibéis nós começamos a perceber o fim do conforto auditivo. Então, a partir dos 50 decibéis já começa a ficar ruim, já começa a ficar chato. 55 decibéis se inicia o estresse. Você começa a ficar nervoso com aquele som tão alto que você está ouvindo. Acima de 70 decibéis, há a possibilidade de danos como diminuição da concentração intelectual e produtividade no trabalho. Então, acima de 70 decibéis, você começa a focar menos no que você está se debruçando, uma diminuição da concentração intelectual, você começa a render menos no trabalho, você começa a produzir menos por conta do som. Acima de 85 decibéis, nós percebemos o início do dano ao mecanismo que permite a audição. Ou seja, acima de 85 decibéis, você começa a ficar surdo. Basicamente é isso. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aqui no Brasil, ele estabelece que, para áreas hospitalares, o máximo de som que pode existir nesse espaço é, durante o dia, 50 decibéis, durante a noite, 40 decibéis. Nas áreas residenciais onde nós moramos, durante o dia, o máximo é 55 decibéis e à noite o máximo é 50 decibéis, tá bom? E nas áreas industriais, ou seja, nas regiões em que nós temos indústrias, o que é estabelecido é, de dia, o máximo são 70 decibéis e à noite o máximo são 60 decibéis. Tá? Isso aqui é estabelecido pelo CONAMA. Beleza? Isso aqui é lei. E tá tudo divididinho nas regiões do Brasil que tem os seus máximos durante o dia e durante a noite. Passou de um deles, a pessoa pode ser presa e condenada de 1 a 4 anos de cadeia. Tá? É crime ambiental poluição sonora. Beleza? Vamos continuar. Agora vamos falar de poluição visual. Cadê meu mouse? Poluição visual. Que basicamente o conceito de poluição visual é o excesso de informação visual. Bastante óbvio, né? Como, por exemplo, placas, outdoors, faixas, cartazes, totens, tudo isso começa a criar essa poluição visual. Propagandas e anúncios. Cria-se um ambiente desorganizado e caótico, gerando cansaço visual e contribuindo para acidentes automobilísticos. Parece bobeira, mas não é. Também é a partir de estudos, entendendo o corpo humano, que a OMS determina esses impactos. Quanto mais informação nós temos diariamente, postes, cartazes, totens, placas, outdoors, quanto mais poluição visual, mais a nossa vista vai ficando cansada. E mais estamos suscetíveis a acidentes automobilísticos. Porque se a vista está ficando cansada, pisquei e bati o carro. Percebem? É disso que a gente está falando. Além dessa situação, também há o incentivo ao consumo. A partir disso, criando necessidades artificiais. Por exemplo, digamos que você está tranquilão ali. Você não precisa de um novo tênis da Nike. Você não precisa de um novo tênis da Nike. Seu armário está lotado de tênis. Mas aí você passa pelo outdoor do novo Nike Air Jordan. Você fala, caraca, olha esse novo Nike Air Jordan, caraca, eu preciso. E o verbo precisar para mim é uma coisa muito pesada. Eu preciso desse Air Jordan. Você não precisa. Foi construída uma ideia em você, foi construída uma necessidade artificial em você a partir dessa poluição visual. Sacaram?
influenciando o comportamento das populações. Além desses pontos que eu já coloquei, também há a descaracterização do espaço urbano. Esconde-se a arquitetura da cidade. Você não vê o que está atrás do outdoor. Você não vê se é a casa da Dona Maria. Você não vê que de repente é um prédio histórico. Por quê? Porque tem um outdoor ali da Riachuelo que não te deixa ver a paisagem. Ou seja, você tem também uma alteração do espaço urbano. Você tem uma descaracterização desse espaço, escondendo a arquitetura dessa cidade. E, obviamente, nada disso considera a qualidade de vida das pessoas. Você encher a frente da casa das pessoas de propaganda política, você encher a rua de propaganda do Guanabara, da Riachuelo, de várias lojas, obviamente, vai impactar na saúde das pessoas. E, nesse caso, nada é considerado. Tudo bem? Então, essas são as consequências que a poluição visual causa para o nosso corpo, causa para a gente. Beleza? Vou falar agora um pouquinho do extrativismo brasileiro. Tá? Extrativismo é aquela atividade que você retira da natureza. Tá? Você retira da natureza um elemento que você vai vender. Então, é uma atividade que se relaciona com tudo que você extrai da natureza, que você extrai do solo. Tá? Isso é extrativismo. Vamos falar um pouquinho como que essa atividade se desenvolve no Brasil. Nós temos comunidades brasileiras retirando de matas nativas elementos que promovem seus sustentos diretos e indiretos. Aí eu vou aproveitar para fazer uma distinçãozinha aqui. Quando a gente pensa em desmatamento, existe uma diferença gigantesca entre uma comunidade quilombola, entre uma comunidade indígena, entre um produtor familiar, que vai ali na natureza e retira o seu sustento. Ele não está focado em desmatar um campo de futebol, ou 2, 3, 10, 100 campos de futebol para plantar soja. Ele não está focado nisso. Ele está focado em retirar da natureza o necessário para a sua sobrevivência e para a sobrevivência dos seus, da sua família. E o excedente, ele vende na vendinha local, ele vende na feira local. Percebem? Ele não está focado em desmatar o máximo possível para gerar quantidades em quantidades de produção para exportar para a China, para os Estados Unidos. Ele está focado, deixa a moto passar, passou. Ele está focado na produção para ele e para a sua família e para a geração do seu dinheirinho no final do mês. Isso não pode ser considerado como desmatamento, porque gera-se um impacto, um microimpacto. Quando a gente pensa em desmatamento, é o desmatamento que a gente percebe hoje em dia na Amazônia. O desmatamento da Amazônia em 2020 já superou o desmatamento de 2019. Aquele desmatamento de 2019, que todo mundo ficou chocado, né? Que o dia virou noite em São Paulo por conta das queimadas na Amazônia, coisa que a gente já observa há décadas e décadas. Só que a população só se liga quando chega na sua cidade, quando chega diretamente na sua casa. A situação é que o desmatamento no Brasil está num nível alarmante há muito tempo. Há muito tempo. E aquelas queimadas foram humanas, não foram naturais. Eu sei porque eu sou geógrafo, eu estudo isso a minha vida inteira. Não são naturais. Aquelas são humanas. E aquela queimada joga gás estufa para a atmosfera. Quando você tira uma vegetação, você impede a absorção de dióxido de carbono por parte dessa vegetação, o que significa
que mais e mais e mais gases estufa serão jogados para a atmosfera, sem qualquer retenção natural, o que aumenta o aquecimento global. Então, é necessário fazer uma distinção entre comunidades locais que retiram da natureza o seu sustento e que nem de longe, mas nem de longe, geram o mesmo impacto que o agronegócio gera. Porque as pessoas que tacaram fogo em 2019 e que tacaram mais ainda em 2020 fazem parte do agronegócio. Eita, o bichinho. Desculpa. Então, essa divisão deve ser feita, tá? É necessário ter claro quem realmente promove o desmatamento. Não é o indígena, não é o quilombola, não é o caiçara, não é o produtor familiar, é o agronegócio. É a indústria. Tá bom? Então, muitas comunidades tiram do seu sustento direto e indireto da natureza. E quando o agronegócio devasta tudo, querendo pegar para si terras indígenas, ele está diretamente acabando com o sustento dessas populações indígenas. Quando dizem que os indígenas têm terras demais, o que é uma mentira isso. Quando falo esse tipo de inverdade, estão legitimando que pessoas continuem avançando sobre terras indígenas sem qualquer punição. Quando diminuem o número de fiscais do IBAMA para fiscalizar isso, também legitimam essa ação. Aumentam o impacto ambiental, aumentam as mortes, aumentam o número de populações que estão migrando do campo para a cidade, porque se retiraram delas. A única forma que elas tinham de se manter, elas vão para onde? Para a cidade. Percebem? Vamos continuar. Vegetais para alimentação, vegetais para cura de doenças, materiais para a construção de canoas, tudo bem? Então tudo isso é retirado da natureza por essas comunidades. Práticas predatórias. Quais são as práticas predatórias que nós percebemos? Né? Corte ilegal da madeira para exportação, produção de imóveis, produção de carvão, além daquilo que a gente já conversou, né? Desmatar para plantar soja, desmatar para colocar pasto em cima. Tudo isso gera o mesmo impacto. E que são práticas predatórias, tá? Não só o mesmo, como até mais, tá? Então, esses 3 pontos aqui das práticas predatórias entram, mas também temos que lembrar do que o agronegócio faz, que é tanto ou mais impactante do que esses 3 pontos, tá? Vamos continuar. Fala agora um pouco da pesca. O Brasil possui um amplo litoral e a atividade pesqueira é muito produtiva. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, eu coloquei uma fotinha. Olha esse litoral brasileiro. É bastante extenso. E olha isso aqui, ó. Essa é a área territorial brasileira no mar. E essa é a quantidade de espécies, animais, que podem ser pescadas. Não só essas, muitas outras. Isso aqui é só para exemplificar. Ou seja, uma região bastante interessante para comunidades que vivem nessa pesca, né? Para a pesca brasileira como um todo. Diversas comunidades litorâneas vivem diretamente da pesca e da coleta de crustáceos, obviamente. Olha esse litoral gigantesco, muito rico também. Exemplos: comunidades que vivem próximas a manguezais, que pescam caranguejos, mariscos, ostras, e pesca de maneira geral, tá? E temos também o extrativismo mineral brasileiro. E um ponto interessante para a gente começar a conversar sobre isso é que a Constituição de 88, ela determina que a pesquisa, a extração de recursos e a extração de recursos minerais só poderão ser feitas mediante a apresentação de concessão da União a brasileiros ou a empresas de capital nacional. O que isso quer dizer? Que só
pode-se explorar os recursos minerais brasileiros aqueles que têm a permissão da União, tá? Que o presidente vira e autoriza, né, essa exploração dos nossos recursos minerais, ou pelas empresas que são de capital nacional, são empresas brasileiras, tá? É o que a Constituição de 88 determina. O subsolo brasileiro é riquíssimo. Nós temos uma quantidade de minerais metálicos aqui no Brasil, nosso subsolo, absurda. Então, obviamente, que o nosso subsolo ele é muito desejado por empresas mineradoras. Tudo bem? O subsolo brasileiro é muito rico. Parte considerável da exportação mineral é ilegal. Esse é um ponto muito complexo. Para dentro do Brasil, saindo do nosso mundinho de Sudeste, indo para o interior do Brasil, a gente percebe algumas configurações muito complicadas. São empresas empresas mineradoras explorando o território brasileiro sem a devida concessão, ou seja, de maneira ilegal. Pessoas explorando sem qualquer forma que as previna de doenças ou coisa do tipo, tá? E quando esses indivíduos exploram, né, nossos recursos minerais, eles exportam. Só que como é uma exportação que não deveria estar acontecendo, é uma exploração, uma exportação ilegal, o Estado brasileiro perde divisas. Ou seja, ele perde de taxar, de colocar impostos sobre esses produtos. E vamos lembrar que se o Estado brasileiro perde dinheiro, isso significa que ele tem menos dinheiro para investir nos diversos setores que constituem a nossa sociedade, como educação, saúde, infraestrutura. Então, quando exploram os recursos minerais brasileiros sem o devido processo legal, ou seja, de maneira ilegal, todos nós perdemos. Além de desenvolverem essas atividades sem qualquer forma que beneficie o meio ambiente, ou seja, eles vão explorar o máximo possível, focando nos seus lucros e não necessariamente na preservação do meio ambiente. Por isso que tem que haver uma fiscalização cada vez mais forte e não um discurso que legitime esse tipo de prática predatória que destrói a nossa natureza. E se destrói a nossa natureza, mais dia, menos dia, destrói a gente também. Tá? Vamos continuar. Esse daqui é o mapa, né, do Brasil que aponta as regiões que apresentam os diversos recursos minerais, tá bom? Então, olhando para a nossa legenda aqui, a gente consegue entender o que tem nesse mapa. Professor, mas é um mapa muito complexo, muito difícil, olha quantas cores, quantas bolinhas. É bom que vocês aprendem a leitura cartográfica de vocês. Vem comigo. O que a gente tem? A gente tem um título, não tem? Brasil, recursos minerais. Ou seja, esse mapa já está dizendo para a gente o que ele vai comunicar para a gente. Ele vai comunicar quais são as regiões do Brasil que apresentam alguns recursos minerais, os seus respectivos recursos minerais, tá? E a gente passa aqui, ó, para a nossa legenda. E a gente percebe qual é a cor do alumínio, qual é a cor do chumbo, do cobre, do estanho, do ferro, do manganês, do nióbio, do níquel, do ouro e de tantos outros recursos minerais, tantos outros minerais metálicos e também não metálicos, tá? Como diamantes, fósforo, carvão, sal, bário e tantos outros, tá? Então já entendemos a nossa legenda. Vamos para o mapa agora. Ele está delimitando as regiões e está mostrando para a gente quais são os principais recursos minerais que essas regiões possuem. E aqui, ó, delimitando o projeto Grande Carajás, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Serra Pelada, tão famosa e tão explorada. Beleza, gente? E o resto do país aqui demonstrando os seus principais recursos minerais, tá?
é bom entender esse mapa, para entender como que o subsolo brasileiro é riquíssimo. Olha a quantidade de ouro, tá? Sem contar todos os outros minerais, beleza? Vamos avançar. Gente, já estamos em 25 minutos, então vou parar aqui e vou para a nossa parte 3, tá? Até daqui a pouquinho.